No último ano, esta palavra se tornou um sinal. Com ela veio medo, angústias e incertezas. Com a Covid-19, mudamos hábitos, rotinas, planos, alteramos as nossas vidas e de nossas famílias. Enquanto nosso destino era transformado pelo acaso de uma doença assustadora, heróis com o corpo e os rostos totalmente cobertos começaram a atuar dentro dos hospitais. Foram muitos e de todas as áreas. Todos desafiados por uma doença nova e assustadora. Vidas, em sua maioria, foram salvas, outras, lamentavelmente, perdidas. Mas todos que passaram pelo drama da Covid enxergaram nos olhos das equipes hospitalares a esperança, quando muitas vezes ela não mais havia. Para cada paciente que cruzava essa porta rumo à ala Covid, a sensação era de muita insegurança. Mas lá dentro, os profissionais que atuavam e ainda atuam no combate à pandemia ofereciam o conforto que era necessário nesse momento de tanta dificuldade. Através da solidariedade e da superação, eles mostraram que era possível vencer essa doença. Mas e como estes profissionais enfrentaram a Covid, além de sua atuação? Que angústias, medos e dificuldades sentiram? Quais histórias jamais sairão da memória? Eles mesmos é que farão o relato. Meu nome é Catarina, eu sou técnica de enfermagem do UST, funcionária do UST, e trabalho no laboratório também. Na época da pandemia, no forte mesmo da pandemia, eu entrava no Covid para fazer as coletas. Então, coletava de todo mundo. Era bem exaustivo, assim, pelo fato de ter muitos pacientes. Agora, nem se compara. Que temos os poucos pacientes que temos agora, nem se compara o daquela época, né? Que teria que entrar 2, 3 para vencer o trabalho que uma só faz agora em meia hora. O medo, assim, foi muito grande. Teve choro, teve pânico, teve tudo, porque era uma coisa que a gente não esperava, que a gente não estava preparado para isso. Ninguém estava, né? Então, o fato de a gente ter que entrar lá dentro aterrorizou muito. Mas, quando a gente entrou e conheceu a ala do Covid, e que a gente viu que era mais um setor, era só mais um setor que a gente tinha que entrar. Claro que com todos os cuidados redobrados. A paramentação, o cuidado para não encostar em nada, não toca em rosto, nada. Isso aterrorizou muito a gente. E sem contar o medo que a gente tinha de levar para a família. Então, teve uma época que estava todo mundo em isolamento. Não funcionava nada em Joaçaba e nós o tempo todo trabalhando. Então, a gente pensava, de que adianta a nossa família estar em isolamento, estar em casa e nós tá aqui e a gente levar para eles. Então, tudo isso foi muito marcante assim para nós. Mas depois, com o tempo, a gente foi encarando isso, sabe? Foi um desafio muito grande para todo mundo. Mas a gente encarou isso de cabeça erguida e a gente tem que enfrentar e pronto, a gente vai fazer isso. Nestes tempos da pandemia, Catarina teve que enfrentar também as perdas. Embora ninguém da família tenha sido levado pela Covid, ela viveu a dor de ver pacientes partindo vítimas da doença. Era muito chocante, assim, porque a gente chegava num dia de manhã, a gente via o paciente, via como que estava o estado dele no outro dia, ou até mesmo durante o dia a gente sabia notícia. Fulano não está mais na ala, foi para UTI. Fulano foi entubado, rebaixou muito, foi entubado. Então, o caso mais, assim, que marcou bastante, eu lembro, era um casal de senhores. Eles chegaram juntos, ela ficou na ala e ele foi para a UTI. Então, ela perguntava todos os dias para nós. E a gente não podia dar notícia, como que a gente ia falar? A gente não pode falar. E ela perguntava dele. E a gente falava que ele estava no outro setor, mas que ele continuava vivo, que ele estava ali, mas a gente não conseguia falar mais nada além disso. E
E ele foi piorando, o caso dele foi piorando, ele estava entubado, ele não respondia, e ela perguntava dele. Aí, enfim, chegou o dia que eles tiraram ela da ala para ela ir se despedir dele. Os dois estavam com Covid, né? Levaram ela para ela se despedir dele. E ele foi a óbito, claro, né? Isso foi, nossa, porque eles ficaram bastante tempo ali no Covid. Então, esse tipo de paciente, e fora eles, teve mais outros também, foram bem marcantes, assim, histórias, assim, sabe? Que a gente guardou, que a gente saía de lá de dentro do nosso com o coração muito apertado, muito apertado. Depois da Covid, andar por estes corredores do maior hospital da região não é mais a mesma coisa para Catarina. Como profissional e ser humano, as transformações foram grandes. Eu acredito que o Covid veio para mudar tudo nas nossas vidas, não só os profissionais da saúde, mas todo mundo, né? Porque ali chegava o rico, o pobre, o branco, o preto, então, e todo mundo era igual, e todo mundo, a gente olhava e pensava, poxa, o vírus não escolhe, né? É todo mundo. Então eu acredito que mudou a visão de muita gente, não só dos profissionais da saúde. Estar no hospital como paciente de Covid foi uma experiência que vivi no final de 2020. Felizmente, pela dedicação de todos, foi possível seguir com a vida. Catarina me lembrou um dos momentos que vivi no UST, quando perguntei sobre a superação da equipe. Eu me lembro, você passou o Natal com nós. Me lembro que eu levei um bombom para você e desejei Feliz Natal. É verdade, nossa, mudou tudo assim. A partir do momento que foi diminuindo, assim, foi dando um alívio tão grande, porque bem no auge de tudo, até eram poucos funcionários, então por isso que todo mundo fazia muitos turnos, assim, de 36, 72 horas. Nossa, eu falo isso em relação ao hospital e ao laboratório também, porque todo mundo vestiram a camisa mesmo, sabe? E foram à luta. Ninguém desistiu ou, eu não posso, não. Se um estava com Covid na nossa equipe, era assim, uma colega pegava, tava com Covid, precisava ficar em casa, fulano vai, você consegue fazer tal hora, consegue fazer tantos dias. Então, a gente foi aí que deu para ver que a equipe se juntou mesmo, sabe? Vestiu a camisa e foi à luta e não desistiu. A Covid não deixou apenas lembranças ruins na vida de Catarina e de todos nós que vivemos e ainda estamos passando pela pandemia. Sempre é possível tirar lições e aprendizados. O mais importante, além de valorizar a vida em cada momento, é valorizar aqueles que nos cercam. A família vem muito em primeiro lugar. Eu, por não ter perdido ninguém da minha família, nenhum ente querido meu, mas eu falo isso pelos amigos que perdi, enfim, você deve valorizar muito, muito mesmo, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Tanto isso pelo Covid, mesmo na área da saúde, a gente vê muita coisa todos os dias. Você pode estar, hoje você está bem, você sai de casa e não volta mais. Então, valorizar muito, muito a tua vida e a tua família, enquanto pode. Lições, aprendizados, histórias, superação, amor pela profissão e pela vida. Esses são os pontos que fazem a pandemia trazer não só perdas, mas ensinamentos e riqueza de sentimentos. E para quem passou pelas alas do Covid, aqueles profissionais dos quais só conhecemos a voz, agora vão nos fazer a gentileza de tirar as máscaras e mostrar seus rostos. Uma gentileza não por curiosidade, mas para que sejam conhecidos e reconhecidos. Hoje é você, Catarina, que recebe a gratidão de todos nós.